Bem, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Estamos iniciando a nossa live hoje, que inicia todo um processo de um novo modelo de visão de conteúdo que nós temos hoje, que atualmente, que é o básico se feito é bom, né? Por que que eu escolhi esse tema, o básico se feito é bom? Porque muitas das vezes, né, o básico não é observado, né? O básico não é visto. Ou o básico é visto, mas não na sua plenitude. E às vezes um pequeno pedaço de alguma coisa que é básica tem um grande impacto. Seja para uma entrega para um cliente de RP ou para um fornecedor de RP também. Então, nosso objetivo aqui hoje nessa primeira live, é ter uma visão geral de RP, né, e tratar o básico aplicado no dia a dia. Vão ter pontos que vocês podem falar, olha, a gente poderia ter visto aquele ponto A, B, ou C ou D que não está na lista, que não está no nosso escopo daqui de trabalho. E tudo bem, porque eu estou tentando focar só no que é básico. E certamente terão escopos acima do básico que poderão ser tratados. Tá? Então, a gente vai tentar, nesse momento de 1 hora aproximadamente, trabalhar de 40 a 50 minutos de conteúdo e de 10 a 20 minutos de debate. Peço a todos que mantenham os seus canais de comunicação por o vídeo e por fone fechados. Tá? Podem botar todo o conteúdo que vocês queiram no chat e ao longo do caminho eu vou dar uma olhada nesse chat. E no final, separem todas as dúvidas que a gente vai debater tudo o que vocês quiserem quando terminarmos os conteúdos. Certo? Aqui hoje temos fornecedores e clientes, fornecedor e cliente de RP. E esse vai ser o nosso foco. Vou compartilhar uma tela com vocês. Cadê? Está aqui. Perfeito. Então, acho que todo mundo deve estar vendo. Eventualmente, eu posso pedir só que vocês se manifestem para alguma coisa, para eu saber que vocês estão vendo. Tá? Exemplo, todo mundo está vendo a tela agora? Pode me dar um oi, um sim aqui, que eu agradeço. Sim. Tá, ótimo. Beleza. Então, vamos lá. A live, o básico, se feito é bom. Meu nome é Mauro Oliveira. A maioria de vocês já me conhece, mas para quem não me conhece, sou um consultor na área de RP, especialista nessa área. Atuo junto com a MSI como parceiro e já atuo no mercado corporativo há mais de 35 anos, né, sendo que voltado para o mundo do RP há 23 anos. E por causa dessa experiência, é que eu vi que a questão do básico é relevante. Tratar coisas básicas é muito relevante. E eu quero começar com uma chamada para vocês. O que uns chamam de básico, outros podem desconhecer totalmente. E é muito comum isso. E não importa se seja cliente ou fornecedor da RP. É muito comum você encontrar no mercado pessoas que aquilo que a gente considera como básico ser completamente deturpado de entendimento para outros, né? Então, isso a gente vai ter que lidar constantemente em termos de conhecimento do assunto, né? O que para uns é básico, para outros podem ser completamente desconhecidos. Sobre o que vamos conversar nesse momento aqui? Sobre alguns pontos. É necessário entender o que é RP. Então, eu vou separar um pequeno tempo aqui, vai ser bem curto, sobre o entendimento do que é o RP. Né? Para você conhecer alguma coisa, tem que entender sobre ela. E complementando isso, eu vou falar um pouco da história do RP. Prometo que vai ser bem rápido sobre isso. Só para a gente ter um alinhamento. Por que eu falar um pouco da história do RP? Porque tem a ver com a sua estrutura geral do RP. Então, eu achei importante separar um pouco da história do RP também. Né? Depois nós vamos separar um tempo para tipos de RP, características gerais dos RPs, outro tempo sobre características estruturais dos RPs e um tempo sobre características tecnológicas dos RPs.
sempre uma visão superficial e com uma visão de aplicação no dia a dia. Ok? Então vamos lá. Tudo começa com entendimento. O que é RP? Né? RP é uma sigla. Enterprise Resource Planning. Né? Então, RP é uma sigla que, ao pé da letra, né, planejamento de recursos empresariais. Né? Mas, em essência, um RP é um sistema ou um conjunto de sistemas integrados, normatizados, que operam de forma harmônica para suportar a operação de uma empresa, seja ela os principais processos que possam ter ou todos os processos. E ela suporta isso, tendo como base um banco de dados, né? E esse suporte da empresa é de uma empresa ou de um grupo de empresas associadas. Então, em essência, um RP é isso. Né? Bem, sistema é um conjunto de sistemas. A grande maioria dos RPs no mercado não é só um sistema. É um grupo de sistemas e tem a ver com a sua história, que nós vamos falar em seguida. Né? Então, eu tenho um RP que pode ter uma característica e ele foi composto por mais de um sistema. E ele segue como RP. Eu tenho um RP que só atende o financeiro, vendas e atende somente uma operação fiscal básica e um estoque. Né? Ele é um RP? Sim, é um RP. Esse conjunto de funcionalidades é um RP. Por quê? Porque tem negócios simples que só precisam disso. Que só precisam esse conjunto de processos ali envolvidos. Então, ele é um RP que atende um negócio simplificado. Ok? Então, em essência, isso é um RP. Ok? Bom, temos que falar um pouquinho da história dele para entender a origem. Né? Na década de 40, nós tínhamos uma capacidade de informática muito baixa. Né? Tinha aqueles megacomputadores, né, em que nós tínhamos que lidar com computadores enormes, de grande porte, que cabiam em um andar inteiro, então tinha pouca capacidade de produção. Naquela época, né, o computador só podia fazer um recurso para a área empresarial, que era o BOM, Bill of Material. Ele só conseguia fazer uma lista de materiais naquela época. Né? Então, um Bill of Material, que é a lista de materiais que ele fazia naquela época, entregava, por exemplo, de um submarino, de uma ponte, de qualquer coisa, uma lista de tudo que ia ser usado naquele projeto. Era o máximo que se conseguia na década de 40, né, década de 50. Certo? Evoluiu um pouco mais isso, a capacidade de informática cresceu um pouco mais, e na década de 60 para 70 surgiu alguma coisa chamada MRP. Né? E naquela época, o MRP era Material Requirement Planning, né? Planejamento de requisições de materiais. Então, nessa época, a capacidade produtiva só conseguia fazer o seguinte: tudo que eu queria produzir, né, eu tinha que ter o que eu ia comprar ou produzir. Né? Então, eu tenho itens que eu vou produzir e outros que eu vou comprar para fazer essa produção. Então, o MRP só conseguia fazer isso naquela época. Então, a capacidade produtiva estava aumentando, a capacidade de informática estava aumentando e o sistema de MRP conseguia fazer esse atendimento. Eu vou entregar tudo que eu vou produzir e tudo que eu vou comprar. Junto na década de 60 para 70, começaram a surgir também alguns sistemas especialistas. Né? Teve o surgimento disso. E na década de 80, né, nós evoluímos o MRP para o MRP2. De Material Requirement Planning ficou Manufacturing Resource Planning. Né? Então, esse Manufacturing Resource Planning ficou um conjunto de funcionalidades que, começando desde Sales and Operation, né, de vendas e operações,
indo para um plano mestre de produção, indo para uma capacidade agregada de análise, indo para um MRP embaixo, que nós falamos agora, indo para um módulo de capacidade, que é o CRP, né, e baixando no chão de fábrica e compras. Então, começou a montar uma estrutura muito mais complexa na década de 80. Muito mais complexa para isso. E a capacidade de informática só aumentando. Né? Então, junto com o MRP2, também tinha o desenvolvimento de sistemas especialistas. Né? E esses sistemas especialistas foram sistemas de contas a pagar, contas a receber, estoque, sistema fiscal. Né? Começaram a desenvolver alguns sistemas de RH. Né? E, naquela época, tinha esse bando de sistemas trabalhando isoladamente. É que na década de 80 também começou a ver, olha, isso tudo trabalhando isolado é bom, mas ele seria muito melhor se trabalhasse tudo junto. Então, naquela década de 80, né, começou a surgir o ERP, que nós conhecemos hoje em dia, de Enterprise Resource Planning. Né? O que aconteceu? Foi uma concha de retalhos de uma série de sistemas que foram todos eles integrados, né? E surgiu o RP dessa forma. Então, por isso que nós falamos que é um RP, que é um sistema ou um conjunto de sistemas, porque tem muito ainda do passado, e na verdade é ainda o presente, de você construir um RP com base em mais de um sistema. Ele nasceu com uma concha de retalhos de uma base de integração, que eu não vou entrar aqui em detalhe técnico, ok? Não é o nosso objetivo. Na década de 90, começou a surgir o conceito de ERP2. Né? Mas o que é isso, né, exatamente? Vocês podem ter ouvido falar em RP2, RP3, que nada mais é que o mesmo RP aumentando essa colcha de retalhos. Né? Botando uma visão de supply chain management, botando uma visão de e-commerce, começando a evoluir para outras ações, ampliando o horizonte. Então, em essência, tudo aconteceu, a grande mudança aconteceu na década de 80. E foi com a junção de vários sistemas e um grande sistema integrado que se deu a origem do ERP. Okay? Então, é importante saber um pouquinho da história só para a gente poder evoluir juntos. Tá legal? Pessoal, outra coisa que eu queria falar com vocês. Pegue uma caneta e um papel, que eu vou falar muita coisa aqui. Vai ter muita coisa que eu vou falando que seria legal vocês anotarem também, se tiver algum recurso próximo para anotar. Ok? Então vamos lá. Tipos de RP. Todo mundo está vendo direitinho? Está tudo tranquilo? Né? Isso, o Cláudio colocou aqui que naquela época também não tinha muito poder de processamento. Isso, para botar num único executável. É verdade. É verdade. Perfeito, Cláudio. Todo mundo vendo? Dá um ok, por favor. Sim ou não? Sim. Está todo acompanhando? Beleza. Vamos lá. Tipos de RP. A forma de produção do RP conta. Com certeza conta. Né? Então, você tem tipos de RP hoje em dia, né, que você tem um único fornecedor trabalhando nisso. Então, é um RP que um único desenvolvedor fez todo o sistema de ponta a ponta. Conta, isso é um bom caminho. Existem RPs que são formados com base na história do RP que nós falamos agora há pouco, por fusões de partes de produtos que tem no mercado hoje em dia negócios assim. Né? Da mesma forma que existe também RPs, né, que foram formados por grupos de empresas que desenvolveram juntas, mas que trabalham separadas depois. Também existe esse tipo de negócio. Também existe RP open source, que foi desenvolvido todo de forma colaborativa. E isso conta de por quê? Porque isso também traz características técnicas diferentes, riscos diferentes para suas operações. Tá? Então, de uma maneira geral, né, de uma forma aplicada, né, quando você tem um único fornecedor entregando
você tem uma característica de relacionamento com esse fornecedor bem diferente de quando você tem uma RP open source, por exemplo, ou quando você tem um conjunto de empresas trabalhando nesse sentido. Não que não seja ruim, você pode ter sistemas especialistas e ferramentas de produtividade integradas, isso faz bem, né? Mas os relacionamentos são diferentes, de acordo com a forma que você produziu o RP e mantém essa operação, né? Então, isso é importante para você entender na forma como você aplica o RP no seu negócio. A segunda forma é a forma de vender também conta, né? Como eu vendo um RP? Eu vendo ele com licença. Essa licença, eu posso ter uma licença que é uma insight, que é como se fosse um aluguel. Eu posso ter também a situação de uma licença que ela é entregue, por exemplo, com uma licença nomeada, onde uma pessoa da empresa tem uma licença concorrente, onde você pode ter mais pessoas ali cadastradas no sistema, mas somente uma quantidade de pessoas vão usar simultaneamente. Eu posso ter uma licença direcionada por devices, ou seja, cada máquina que tiver sendo usada é uma licença, seja ela uma máquina, um desktop, um notebook, um smartphone, e você compra licenças dessa forma. Então, a tipologia do RP tem que permitir a forma de administrar essas licenças também. E quando você tem flexibilidade de tipos de licenças, você também tem algumas vantagens operacionais. Você tem algumas vantagens de tratamento, né? Como eu vendo uma licença, por exemplo, que pode ser plena de todo o uso do sistema ou de parte do uso do sistema. Tem RP, por exemplo, que não consegue fazer isso. Tem RP, por exemplo, que você nem consegue administrar bem essa situação, né? E você não tem flexibilidade para isso. Então, você ter a capacidade de entregar um RP com várias modalidades de venda é uma capacidade básica geral de um RP que é muito importante e que nem todos os RPs têm. Então, tem que levar isso também para a sua operação. O terceiro ponto é o tamanho das empresas suportadas também conta. O RP ele não foi feito para todos os tipos de tamanhos de empresa. O mesmo RP que atende um pipoqueiro, e existe RP para pipoqueiro, por incrível que pareça, tem um RP para smartphone, só para quem vende pipoca, né? Controle da pipoca, do amendoim, quanto produziu, existe RP para isso, né? E quanto entrou no caixa do pipoqueiro, né? Você também tem RPs que vão ter empresas extremamente complexas, extremamente abrangentes. Então, em relação à tipologia do RP e o tamanho de empresa, isso conta. Não adianta você ter o RP errado para a sua operação. Você tem que ter o RP para o tamanho certo da sua operação. E tem RPs que conseguem evoluir para tamanhos maiores, outros não. Outros são limitados. Okay? Porque eles foram feitos para isso. Eles foram produzidos com uma certa característica para não atender operações maiores ou até para não atender facilmente operações muito pequenas. Então, isso é relevante numa entrega de RP. O segmento de negócios das empresas suportadas também conta isso, né? É muito comum você encontrar no mercado um RP genérico. Ok, um RP genérico atende vários segmentos de negócios, né? Mas existem segmentos de negócios que precisam de uma verticalização, precisam ter um RP extremamente dedicado a ele, que até não atende outros segmentos. Um exemplo disso são os RPs na área hoteleira, um RP na área hospitalar, né? Eles são muito verticalizados para isso. E existe um caminho meio termo para isso tudo. Eu posso ter um RP genérico,
com verticalizações de implantação. Então, eu posso ter um RP genérico que pode atender muito bem empresas de cerâmica. E ele tem toda uma característica de personalização, de entrega para cerâmica. Seja ele feito diretamente para um caso específico, como para um segmento específico. Então, cada vez mais a entrega de um RP genérico com verticalizações de implantação tem muitos pontos positivos. Tem pontos fabulosos que podem ganhar em produtividade e qualidade de forma absurda. Todo conhecimento embarcado nisso é fantástico. Então, ter a capacidade de dimensionar bem se é um RP vertical ou um RP genérico, genérico como um todo, ou genérico com verticalização de implantação, é de extrema relevância. Ok? A forma da entrega também conta. Então, eu tenho um produto, seja ele qual for, um RP, seja ele qual for, e ele está sendo entregue para você como serviço, como licença comprada, por exemplo, e você vai usar ele dentro da sua empresa, na sua infraestrutura, que nós chamamos isso de on-premise, é um termo usado para quando a gente vai usar um RP dentro de uma estrutura própria, né? Ou você vai ter uma estrutura externa, seja ela do cliente do RP ou do fornecedor do RP. Eu posso também ter situações que o cliente do RP vai ter um Primes, vai ter na sua estrutura interna um RP, mas é administrado pelo fornecedor do RP. E essa entrega do RP muda bastante as coisas. Eu posso ter, por exemplo, um produto client-server, que nós vamos falar um pouco depois sobre tecnologia, né? Client-server, que não é web, sendo entregue numa nuvem na internet. Então, eu estou entregando esse produto, que é client-server, né, com servidor numa nuvem. Ou até com client na nuvem, onde eu posso ter um desktop virtual. Então, você tem muitas formas de entregar a mesma coisa. E isso pesa. Isso pesa em vários sentidos de performance, isso pesa na flexibilidade de atividades, isso pesa de várias formas. Legal? Legal. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Pessoal, alguma dúvida? Algum ponto? Posso seguir em frente? Lembrando que no final também vamos ter mais pontos para conversar. Então, vamos seguindo em frente. Deixe seus comentários no chat. Qualquer dúvida, já deixa ali, que a gente vai, sempre que possível, vou dar uma olhada ali, tá bom? Vamos em frente. Características gerais do RP. Né? Como é que funciona isso? A primeira característica que eu quero conversar com vocês é sobre multiempresa e multiunidade de negócios. Tem muita gente que não consegue entender isso muito bem. Vamos falar um pouco sobre isso. Se eu tenho, por exemplo, uma empresa que vende sapatos, eu posso ter uma sede dessa empresa, eu posso ter uma central de distribuição e posso ter 20 lojas de sapatos. Essa operação, ela precisa trabalhar as unidades de negócio dela. Mas, em essência, todas elas são sapatos. São para vender sapatos. Então, esse RP tem uma série de características de administração para empresas de sapatos, que vai atender aquele ramo. Ele está atendendo uma multiunidade de negócios. Então, eu tenho várias unidades de negócios dentro do ramo de venda de sapatos. Então, ele vai ter uma série de parametrizações ali dentro para esse sentido. Agora, existem RPs que são multi-empresas. O que é isso? Além de ter uma empresa de sapatos, com unidades, com CD, etc.,
ele também tem restaurantes. Ele também tem uma operação de serviço de transporte. E todas essas operações estão num único RP. E cada operação dessa tem situações onde tem parâmetros que são só delas, de cada parte dessas operações. Mas, ao mesmo tempo, ela consegue compartilhar informações que são relevantes para a empresa como um todo, para uma holding. Então, a grande diferença entre multi-empresa e multi-unidade de negócio é essa: a capacidade de você botar conjuntos de parâmetros separados. Entretanto, tem mais algumas características relevantes, que são as automações que você faz em cada uma delas. Então, quando eu tenho uma empresa multi-unidade de negócios ou multi-empresas, se eu saio do estoque A e vou para o estoque B com algum material, toda a parte fiscal pode ser automatizada. Isso já está na característica que está embasada num sistema como esse. Se eu faço transferência de valores entre empresas completamente diferentes, todo o tráfego contábil, e financeiro e fiscal também pode ser automatizado. Então, as relações entre empresas e as visões, os relatórios, tudo que você analisa como indicadores, você pode fazer composições disso. Então, essas são as características que separam da multiempresa e multinacional de negócios. A multiempresa tem conjunto de parâmetros separados por unidade, e mesmo assim, por empresas diferentes, e mesmo assim consegue ter visões agregadas. Essa é a grande diferença. Mas as automações são as mesmas, né? Todas as possibilidades são as mesmas. Segundo ponto, multiestruturas. Hoje em dia, você tem estruturas separadas diferentes. Então, eu posso ter uma empresa completamente hierarquizada, tenho áreas separadas, né? Tem uma área de RH, tem uma área de produção, eu tenho uma área de estoque, né? Um departamento separado de fiscal, né? E eu posso fazer uma série de funções dentro do sistema por departamento. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter uma estrutura que é montada por projetos. Então, eu posso ter tudo que for relacionado ao projeto A, ao projeto B, ao projeto C. Todo o estoque do projeto A, todo o financeiro do projeto A, toda a movimentação de pessoal do projeto A, eu consigo fazer ações, né, para aquele tipo de estrutura. E isso serve tanto para projetos como para contratos também. Então, a característica de multiestruturas está sendo cada vez mais lapidada para que as operações possam fluir assim. Então, a aplicação disso é muito direta. Como é a sua estrutura tem que estar refletindo na operação do seu RP. Okay? Terceiro ponto é multidiomas. Ter um RP que possa ter mais de um idioma é interessantíssimo. Né? Tem alguns negócios que precisam disso. Tem alguns negócios que você tem operações fora do Brasil, por exemplo, e precisam ter idiomas diferentes. Você pode ter um RP que é compilado em mais de um idioma, e cada usuário vai pegar uma compilação disso, isso é uma forma de trabalhar, e você tem outros RPs que você tem dicionários de dados ali dentro, que você muda o idioma para cada um deles. Além de facilitar situações como empresas fora do Brasil, também tem situações que são facilitadas por esse recurso de adequação de linguagem para um determinado segmento ou região geográfica. Tem empresas, por exemplo, que não falam pedido, né? Ele fala de licitação, porque ele vende para governo. Então, para eles, a palavra licitação é diferente de uma palavra pedido. E você tem que ajustar esse termo ali dentro. Então, a ferramenta, o recurso geral de multidiomas, é um recurso que é muito aplicado para essas adequações, essa flexibilidade que dá nas operações do sistema. O quarto recurso é de multi-almoxarifados.
De uma maneira geral, os RPs precisam trabalhar mais de um almoxarifado, aqueles que são dedicados a terem materiais envolvidos. Que nunca se esqueça, né? Devido ao termo RP, eu posso ter operações que não têm almoxarifado, que não tem necessidade disso. Posso ter operações de serviço sem materiais envolvidos, né? Então, um RP que tenha necessidade de almoxarifados e que possa ter mais de um almoxarifado, isso é muito interessante. Mas o que acontece? Não é só ter mais almoxarifados, mas ter regras que possam ser trabalhadas de formas separadas ou conjuntas em cada almoxarifado. Então, você tem, por exemplo, situações de empresas que têm 10 almoxarifados diferentes, algumas na mesma planta industrial, por exemplo, né? Tem um almoxarifado de matéria-prima e outro de produto semi-acabado, ou um produto acabado, em que você pode ter, né, políticas de estoques diferentes para cada situação, você possa ter políticas de inventários diferentes para cada situação, você possa ter regras de operação daquele estoque diferentes. Alguns deles podem trabalhar por FIFO e outros por FEFO. FIFO é First In, First Out, primeiro que entra, primeiro que sai. FEFO é First Expired, First Out, primeiro a expirar e primeiro a sair, né? Que tem alguns segmentos de negócio que têm obrigações legais para isso, são obrigados por lei a fazer isso. Então, a característica de um RP multi-almoxarifado é poder trabalhar com toda essa variedade de possibilidades em cada almoxarifado. E não somente ter uma visão composta de todos os almoxarifados, né? Então, essa é uma característica importante nos RPs. A última estrutura geral do RP de característica é a questão de multimoedas. Muitos RPs de mercado, você consegue trabalhar com mais de uma moeda, né? Seja ela transação a transação. Então, eu posso ter uma transação de compra que eu fiz com uma moeda em dólar e a transação do custeio dela foi em real. Eu posso ter o contrário, fazer a compra em real e fazer um custeio com moeda forte, né? E ao fazer esse custeio com moeda forte, eu tenho visões diferentes disso. No passado, nós tínhamos muitos problemas com multimoedas em relação à contabilidade com outra moeda, porque os cálculos nunca batiam muito bem sobre isso. O uso do câmbio nunca batia muito bem. Em contrapartida, tem outro recurso que multimoeda pode ser usado para qualquer empresa, né, que às vezes é negligenciado. É a possibilidade de você criar moedas internas. Então, quando você tem um recurso de multimoeda no sistema, você pode criar moedas que você pode avaliar melhor algumas situações. Teve projetos que eu participei, que eu fiz, que nós criamos a moeda papelão, nós criamos a moeda plástico, né, em que o câmbio envolvido estava na inflação do papelão e da inflação do plástico. E a gente avaliava os compradores com base naquela moeda. Então, aquele comprador que comprava papelão em plástico não era avaliado em real, na sua performance em cima do real, e sim na moeda papelão em plástico. Quanto ele conseguiu manter estável ou diminuir os custos com base nessa variação de moeda. Então, isso é interessante para alguns segmentos de negócio, né, que trabalham com moedas específicas e que têm indicadores, índices de mercados que possam corroborar isso facilmente. Legal? Perguntas? Temos aqui no chat alguma pergunta? O Luiz está dizendo aqui. Não, o Clodoaldo está falando que faz favor, disponibiliza essa live depois. Aqui está um temporal e acabou a energia. Pode deixar, Clodoaldo, a gente faz isso. Tá? É, Luiz MSI isso, é multitudo. Legal. Vamos saber. Vamos lá. Características estruturais. Como é que funciona isso, né? Uma grande característica estrutural dos RPs é ter a possibilidade de flexibilidade na camada de negócios. O que é isso? É a possibilidade de você adequar as camadas de operação da sua empresa. É a capacidade de você colocar um campo,
quando você precisa em algum lugar, ou tirar um campo, a capacidade de você colocar, por exemplo, uma regra, né? Eu quero que isso aconteça com base numa determinada regra, né? Que se eu colocar uma informação que abra um campo para eu colocar outra informação, a capacidade de você criar telas, etc. Existem vários recursos para isso, né? Ou você tem no próprio RP, na sua camada de negócios, esse recurso de flexibilidade, ou você tem a possibilidade de fazer isso por uma camada de desenvolvimento embaixo, né, de toda essa operação, sem mexer na estrutura principal, ou você usa uma ferramenta, né, uma ferramenta de produtividade chamada BPMS, que Business Process Management System, né? Então, que faz toda a flexibilização de camadas de negócio. Então, são três recursos de camadas de flexibilidade que são muito interessantes. Ter flexibilidade da camada de negócios é fundamental para uma operação de uma empresa, porque ela tem uma empresa tem uma realidade nesse momento, mas daqui a alguns meses ou alguns anos, a realidade pode mudar e você tem que ter a capacidade de se adequar a isso. E essa flexibilidade vai te dar essa capacidade. E nem todos os RPs têm isso, né? Na verdade, muitos não têm, né, essa flexibilidade na camada de negócios. Administração facilitada. E nesse caso aqui, eu quero dividir em dois grupos de administração. A administração do próprio RP e a administração dos usuários e operação dele, né? Essa facilitação da administração é fundamental para alguns tipos de negócio. Quando você recebe um produto em SaaS, né, Software as a Service, software como serviço, uma parte dessa administração fica com o fornecedor. Ele administra as suas operações por trás, as atualizações de versões, administra muita coisa que está na operação por trás. Mas quando você tem que administrar isso, né, ter recursos de facilidade de administração da versionamento do sistema é muito importante. A capacidade de você trabalhar com ambientes de teste também é muito importante. De você migrar parâmetros e cadastros para o ambiente de teste e retornar situações de forma fácil também é relevante. Já na administração de usuário, né, um ponto bastante relevante nisso é poder trabalhar, por exemplo, com usuários que estão em férias. Como é que eu transfiro toda a operação de um usuário em férias para um ou dois ou três usuários diferentes? E quando ele voltar, como é que isso volta para ele? Isso é uma administração importante no RP. A capacidade de, por exemplo, coordenar horários de funcionamento, de uso do sistema, ainda mais com o ambiente de home office, né? Poder determinar onde pode ser usado um determinado sistema, que horário ele vai fazer, né? Quem está consumindo o que não está consumindo, né? Toda a administração de que tudo que está acontecendo, inclusive até a trilha de auditoria sobre tudo que é feito. Então, ter isso tudo facilitado é uma característica fundamental para os RPs de mercado. Fundamental. E que muitos RPs têm uma certa dificuldade em um ou outro ponto. E você pode estar sendo impactado nisso e nem ter percebido que esses pontos de administração é que estão te afetando, né? Que vai te perder alguma produtividade nesse sentido, ou até mesmo a não execução de algumas atividades, porque não tem recursos de administração dentro do seu sistema. A navegação é uma terceira característica fundamental. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais padronizado, melhor, né? Você tem equipes trabalhando com RP que precisam ser treinadas rapidamente. Eventualmente, você tem um turnover de pessoal muito grande. Então, se você tiver uma complexidade de navegação, vai dificultar a vida das pessoas. Então, a navegação simplificada, mais padronizada possível, é um grande ganho para a sua operação no longo prazo. É um grande ganho na sua operação até durante a fase de implantação do sistema. Então, observe esse sentido, interaja com o seu fornecedor de RP, né, para que possa ter a melhor navegação possível. O fornecedor de RP também tentem
descobrir como é o que o seu cliente precisa navegar e fomentar que a navegação seja adequada para isso. Um quarto ponto é a questão do servidor de banco de dados. Para muita gente, servidor de banco de dados é apenas um lugar onde você armazena dados. Ele é um repositório de dados, né? Ok. Se você está tendo toda uma construção de sistema que garante que não vai precisar de mais nada, ok. Entretanto, o servidor de banco de dados tem muitos recursos envolvidos. E tem muitas possibilidades envolvidas também. Eu acho que a mais básica delas é a capacidade de usar o banco de dados para integrar com outras ferramentas externas, através das viewers. As aberturas de dados controladas. As aberturas de dados com a segurança garantida. É uma característica importante. Muitos recursos de mineração de dados você não encontra nos RPs, mas você tem isso embarcado no servidor de banco de dados. Se você pensar bem ou analisar isso com mais calma, você vai ver que muitos servidores de bancos de dados têm recursos de mineração até na sua versão mais básica. E que você pode trazer análises muito apuradas dos seus dados. Mesmo que o seu RP não tenha isso, e muitos não têm, a grande maioria não tem recursos de mineração. Então, se eu não tenho recursos de mineração no sistema, mas eu tenho isso no banco de dados. Então, eu posso fazer análises muito apuradas nisso. Segurança da informação é um ponto bastante crítico, visto que nós estamos hoje em dia vivenciando uma época onde a segurança da informação é testada a todo momento. Seja ela por questões tecnológicas ou por engenharia social, onde as pessoas tentam achar suas senhas e tudo mais. Tem algumas coisas básicas de segurança de informação que precisamos falar sobre isso. A primeira delas, e a mais básica que tem, é você ter senhas criptografadas. Essa é a mais básica que tem, né? Se você vai usar, por exemplo, uma operação com banco de dados, que todos usam um banco de dados, você também ter as senhas relacionadas ao banco de dados criptografadas. Você ter regras para as senhas. Você ter a possibilidade dentro do sistema para algumas funções mais críticas, como pagamento, na ação de pagamento no contas a pagar, ter, por exemplo, assinaturas eletrônicas, que seriam uma senha complementar com um nível um pouco mais elevado de segurança. Também é importante. Tem muitos sistemas web, por exemplo, que estavam tendo problemas de segurança da informação nas suas páginas. E tem muito disso acontecendo. A vulnerabilidade na web estava alta nesse sentido nas páginas, mesmo tendo criptografia na entrada. Então, a capacidade de você pensar também em infraestrutura de TI e a segurança embarcada nessa infraestrutura para amenizar os impactos no RP também são válidas e são básicas. E você não pode deixar de ver esses pontos. Seja você fornecedor ou cliente do RP. Ok? Estou falando de forma muito superficial. É claro que esse tema, principalmente segurança da informação, ele é extremamente abrangente. Tem pontos absurdos a serem vistos em termos de tecnologia e de engenharia social envolvida, né? E que merecem atenção. Mas se você trabalhar esses pontos básicos aqui, você já está indo para um bom caminho. Ok? Integração facilitada. É a última característica estrutural que eu quero falar com vocês, que é sobre a possibilidade de um RP integrar com outros sistemas, seja eles sistemas especialistas ou ferramentas de produtividade, como planilha eletrônica, por exemplo. Então, essa integração facilitada, como planilha eletrônica, uma viewer no banco de dados já resolve. Com certeza. Mas você tem que também ter a normatização dos seus dados, né, para dizer onde uma pessoa com uma planilha vai pegar esse dado.
Então, ter isso documentado facilita. Hoje em dia, os melhores recursos de integração, além das views direto no banco, são ferramentas como APIs que você constrói, APIs construídas para você integrar facilmente. Tem outras ferramentas como ETL, extração, transformação e leitura, que facilitam as integrações. Tem ferramentas como ESB, que é Enterprise Service Bus, que também facilitam muito as integrações com alta tecnologia, em que você integra qualquer coisa com qualquer coisa. E aplicações gigantescas são integradas com EAI, Enterprise Application Integration. Inclusive, quando nós falamos da história do RP, os primeiros RPs foram montados com integrações de EAI, Enterprise Application Integration. Então, é uma ferramenta já bem antiga de integração, mas que é muito eficaz e é voltada para operações gigantescas, operações maiores. Você tem muitos recursos, possibilidades de integração, e isso é bom, isso é ótimo. É uma forma estrutural do seu RP que garante que você possa crescer, modificar, se ajustar o tempo todo com ambientes externos. Isso é fundamental na sua operação com RP. E já indo para o último módulo, eu sei que já estamos com um horário um pouco mais avançado, mas já indo para o último módulo, eu queria destacar alguns pontos. Sua tecnologia de construção também conta, né? Hoje em dia, né, você tem técnicas modernas de construção fantásticas, e tem técnicas antigas que foram atualizadas. Mas tudo isso implica em quê? Produtividade de construção, características também de robustez como você vai construir alguma coisa, né? E a possibilidade, né, de você ter uma maturidade de operação com essa construção que você fez, a tecnologia embarcada nessa construção. Então, você tem tecnologias já consolidadas que vão te entregar uma segurança muito maior e outras mais modernas que também têm uma operação interessante, mas também que podem ter riscos embarcados envolvidos. Então, nós estamos sempre nos transformando em relação à tecnologia de construção. Então, você vai encontrar RPs de todos os tipos, de todas as modelagens tecnológicas possíveis. Isso é bom ou ruim? Depende. Depende de como foi construído com aquela tecnologia, e não exatamente a tecnologia. A forma como foi empregada essa tecnologia é que vai contar mais do que qualquer outra coisa. Indo para a arquitetura, que está muito alinhada a essa construção, também temos essas situações envolvidas, né? Nós falamos agora há pouco que um client server é usado na internet, na nuvem. São arquiteturas que você pode utilizar. Da mesma forma que nós estamos vendo uma série de RPs na web que tem problemas de infraestrutura, que não conseguem usar recursos da nuvem muito bem feitos, né? Tem uma série de RPs na internet que tem que ter uma pessoa controlando ele o tempo todo, porque não foi desenvolvido por uma arquitetura apropriada para aproveitar o auto-scaling da nuvem. Tem muitos produtos assim na internet, né? Então, a tecnologia embarcada na construção é importante, mas a palavra principal está na construção e a tecnologia sendo utilizada para isso, e a sua arquitetura, que vai ser totalmente como foi montada essa construção, e você sendo entregue ela com uma infraestrutura associada. Esses três itens, essas três características tecnológicas andam em conjunto. Elas andam juntas. Você não consegue pensar numa infraestrutura de TI sem pensar na arquitetura e a tecnologia de construção que foi feita, o sistema. Então, você encontra, por exemplo, projetos, né, como eu estou vendo um agora, nesse momento, em que tem um sistema envolvido ali, client-server, e que a infraestrutura envolvida que o cliente do RP colocou era péssima. Não atendia aquela necessidade de operação. Estava muito mal feita.
Então, o resultado final vai ser ruim, mesmo com um RP bom, porque você não conciliou os 3 itens: a tecnologia de construção, a arquitetura e a infraestrutura associada. Ok? Então, você tem que pensar no conjunto nesse caso. E aqui a infraestrutura, você pode ter de tudo envolvido, né? E as suas arquiteturas de tudo envolvido. Estamos falando até de servidores de e-mail, quando você faz automações com envios de e-mails associados, as possibilidades de como bancar uma integração, né? Operacionalizar uma integração com o WhatsApp, por exemplo. Como é que sustenta essa operação? Como é que mantém isso, a arquitetura que seja facilitada para isso? Então, tem tudo isso envolvido que, quando você vai modelar qualquer solução, tem que levar isso em consideração. Ok? Então, bem, pessoal, terminamos aqui a nossa live. Eu passei um pouquinho do prazo, do horário, mas eu acho que espero que tenha valido a pena. Tá? Aqui são meus dados de contato: Mauro Oliveira, @espaçorp.com.br, meu e-mail direto. E no LinkedIn, Mauro Oliveira Online, vocês podem me achar. Ok? Então vamos lá às perguntas de todos. Agora em diante, pessoal, está aberto, podem abrir o som, podem abrir o vídeo e vamos às perguntas. Alguém uma pergunta no momento, alguma dúvida, alguma ideia que queira trocar sobre qualquer coisa? Vamos lá, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Opa, sim, então eu estou ouvindo bem. Está ouvindo? Muito bom, Mauro. Eu gostei muito da apresentação, foi muito legal, bem esclarecido. Bem, assim, bem didático. Né? Eu acho que precisa isso no mercado mesmo. Né? Um esclarecimento bom do que é uma ferramenta RP. E pontuar bem, eu acho, o que é uma... Que nem você falou sobre, né, web, né, client server, desktop, mobile, né? Hoje está Uhum. sendo muito a demanda para mobile, né? Então, Sim. né? Eu acho que os RPs têm que caminhar com essa integração web e mobile, né? Mas Uhum. bacana, muito bacana, parabéns. Alguma dúvida, algum ponto que queira discutir? Tudo tranquilo. Rafael, Eduardo. Eduardo tem dúvida, eu tenho certeza que tem, Eduardo. É contigo, hein? Ô, Mauro, nós já somos macaco velho nessa questão da RP, né? Mas muita Uhum. coisa tu vai explicar para um diretor da empresa, ele fica na dúvida. Eu acho que tua live é bem esclarecedora e vem de encontro com o que os empresários precisam saber também, né? Acho que vale a pena a gente compartilhar isso. Bem legal. Legal, legal. Luiz, Hector, Vanessa. Hector, eu sei que você quer falar alguma coisa, Hector. Eu estou sentindo aqui. O Eu estou Hector percebendo. fugiu. O Hector fugiu. Ele estava tanto querendo falar que fugiu aqui agora. E Vanessa tem dívida comigo, né, Vanessa? Vamos lá. O que você achou? Teve algum ponto que queira discutir? Maura, gostei bastante também. Foi bastante esclarecedora a live. E é isso mesmo que o pessoal falou, né? O Eduardo comentou. A gente já tem bastante conhecimento de RP, mas assim, são muitos termos, tem muita coisa envolvida. E isso a gente que é da área. E nas empresas, eu percebo que não é um assunto assim muito conhecido, tanto que as pessoas se confundem bastante. Ah, em nuvem é melhor, por exemplo. É Uhum. diferente, né? Tem muitas características, muitas coisas que envolvem, né, o RP e a infraestrutura, todo esse ecossistema, né, Mauro? Exatamente, exatamente. Né? E aproveitando que a próxima live é sobre ecossistemas, né? A gente vai entrar a fundo nesse tema na próxima. Ah, que ótimo. Legal, legal. Vinícius, cadê você? Danilo? Estou aqui, acompanhei, foi bem bacana, muito válido para a gente entender como que a gente chegou até aqui, né? Em questão de tecnologia, processo, entendimento de ferramenta. A gente também lida com o nível Brasil, né? Algumas coisas acontecem no termo, na timeline, mas a gente sabe quanto que a gente demora para a gente engatar tanto a aderência do uso de tecnologia, a aderência dos usuários dentro do processo novo. Então, trouxe muito termo
bacana ali para uma roda de conversa daqui para frente. Foi bem legal. Legal. Dani? Danilo? Oi, eu tô por aqui. Tá por aqui, mas cadê a dúvida? Não, eu trabalho com isso, fica difícil ter dúvida, né? Nessa parte mais básica a gente, né? Lógico que é bem interessante ver a visão geral, né, de tudo e também passar isso adiante, né? Acho muito válido e a gente faz questão de participar também, mas, né? Por enquanto tá básico ainda, né? Por exemplo, um ponto que eu acho legal, até para os fornecedores de RP repensarem um pouco, são as funcionalidades de multi-empresa e multi-unidade de negócios. Sim. Né? Toda a automação que é possível para uma característica dessa. Sim. Né? Isso é um ponto bastante relevante, até para os fornecedores também. A própria criação de holdings, né, Mauro, para organizar a estrutura das empresas, né? Isso é importante, né? E também quais automações você pode fazer nesse sentido. Né? Isso é muito legal. Né? E também eu vejo muito problema de software no mercado na área de multi-almoxarifado, que também não consegue fazer algumas funções mais separadas por almoxarifado, ou tem muita limitação, entendeu? Outro ponto também extremamente relevante é a administração de usuário e administração do RP. Como muitos fornecedores de RP têm dificuldade de criar facilmente um ambiente de teste e de migrar tabelas e parâmetros, especialmente de teste, e voltar isso, né? E voltar assim facilmente. Administrar, por exemplo, a questão de usuário em férias e a delegação de funções para outros usuários. Isso é um tipo de automação que a grande maioria não tem. A grande maioria tem dificuldade, né? E que você tem que construir projeto a projeto e poderia já estar no próprio sistema principal. Né? E são pontos relevantes aqui. Bem, pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Mais alguma dúvida, alguma ideia que queiram, é só falar, tá? Mas se não tiverem, eu estou fechando aqui a nossa live e já contando com vocês da próxima da semana que vem. Só comentar a importância de um dos pontos que você falou da nomenclatura, né? Porque muitas vezes acontece desentendimento quando a gente conversa com o cliente em nomenclatura de processo. Sim, sim. A gente acaba chamando um processo de uma forma, por um determinado nome, que a gente está acostumado, às vezes, até internamente aqui, e para o cliente aquele processo tem um nome completamente diferente, que às vezes até conflita com outro processo que tem aquele nome para a gente. Isso é verdade. Isso acontece muito. Isso acontece muito. E tem, além do nome de processo, tem questão de funções dentro de processo que está tão enraizado numa situação que a pessoa não consegue entender. Né? Eu tenho brigas homéricas em projetos de RP em relação a lote, em relação a estoque mínimo, estoque de segurança. A pessoa não consegue entender que são duas coisas diferentes. Sim. E que alguns negócios, esses dois são iguais. Mas outros negócios são diferentes. Sim. Entendeu? Então tem essa dificuldade em algumas pessoas entender isso. Bastante. Entendeu? A Daniela levantou a mão, mãe. O que foi, Dani? Tudo bem, Mauro, pessoal. Eu queria só complementar por uma questão de experiência que eu já vi tu aplicando, Mauro, essa parte de nomenclaturas entre cliente e fornecedor, porque é muito comum e vem bem ao encontro dessa série de lives que é o básico se feito é bom, porque é uma situação básica, porém tem sempre a visão do fornecedor, né? Da indústria no ecossistema do RP e do cliente. Então, assim, o cliente é sabedor da sua empresa, das suas dores, das suas características, da mesma forma que o fornecedor também é das suas e que tenta a cada dia entender melhor os seus clientes e se colocar no lugar desse seu cliente para poder atendê-lo melhor. Então, uma coisa que eu vi o Mauro já fazer, já aplicar na parte de implantação e até mesmo já
antecipar nas dicas de como cuidar na hora da seleção do RP, é justamente falarem sobre o alinhamento das nomenclaturas, dos processos, que é um foco, um ponto justamente que onde muitas vezes os clientes divergem e não sabem, não tem esse campo no RP, meu RP não faz isso, meu RP não atende aquilo, e muitas vezes está ali escondidinho com outro nome. Quantas vezes isso não acontece? E isso passa por uma atenção especial que, do meu ponto de vista, o fornecedor de RP, já sabedor dessas situações que ocorrem, deve ter uma atenção para isso. Essa era a minha contribuição. Pra você ter uma ideia, só para exemplificar o que a Dani comentou agora, teve um projeto de seleção de RP que eu fiz, envolvendo em torno de 50 gerentes nessa empresa, era uma empresa muito grande, né? Em que eu separei 3 dias, só para alinhar conceito, o que é gestão de contrato, gestão de projeto e ordem de serviço. Eu passei 3 dias explicando isso para que as pessoas pudessem ter condições de selecionar o RP. E olha que era uma empresa de porte grande, né? Eu tive que fazer essa orientação para o gerente, que estava tão deturpada a ideia ali dentro, que nenhum entendimento disso poderia caber num RP de mercado. Né? Isso acontece. Pessoal, muito obrigado. Agora temos que seguir. Conto com vocês na próxima live, terça-feira, 11 horas. Tá ok? Um abraço a todos. Muito obrigado. Até mais. Valeu, Mauro. Abraço. Tchau. Parabéns pela live. Parabéns. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, boa live. E aí pode contar com a gente que a gente na próxima tá aí. Beleza, ótimo.